Olá, povo de Deus, sábado da 29ª semana do Tempo Comum, 24/10/2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 4, de 7 a 16 e Lucas 13, de 1 a 9. O nosso trecho da carta aos Efésios é extremamente importante para adentrarmos na realidade da formação das comunidades primitivas. O tema do carisma é fundante, pois somente assumia ministério, ou seja, alguma função de serviço concreto na comunidade, a quem tinha se manifestado algum carisma. Há carismas que não se tornavam ministérios reconhecidos pela comunidade, mas não havia ministérios sem carisma. Então vamos seguir hoje um pouco o pensamento do teólogo Antônio José de Almeida. Ele diz: a carta aos Efésios não tem como horizonte de referência a vida concreta de uma igreja local, mas se interessa pelo conjunto da igreja como manifestação do mistério escondido em Deus desde a criação do mundo, como igreja aberta a todos os povos, como lugar de comunhão de judeus e gentios e, por isso, como promessa da reconciliação universal em Cristo. Temos no texto de hoje uma lista de ministérios importantes nas comunidades primitivas: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Vejam que a lista comum das cartas paulinas destacam 3 ministérios, todos ligados à palavra: apóstolos, profetas e doutores. Evangelistas e pastores aparecem aqui, podendo ser um indício de que a carta aos Efésios é posterior às cartas paulinas e já apresenta uma comunidade um pouco mais estruturada. Evangelistas provavelmente eram ministros responsáveis por grandes centros que evangelizam uma ampla região. Já os pastores podem ser, sim, responsáveis locais das comunidades, ao lado de doutores. O significativo disso tudo é que já começamos a ver um embrião de estruturação da igreja, apesar de não ser a preocupação primordial da carta aos Efésios. Importante destacar que, embora sempre se repita que a Eucaristia faz a igreja, percebemos que os ministérios destacados pelos escritos do Segundo Testamento estão muito mais vinculados à palavra. Apóstolos, enviados a anunciar; profetas, instrumento da revelação do mistério; doutores, responsáveis pelo ensino mais metódico e sistemático baseado nas Sagradas Escrituras. E em torno deste núcleo de ministérios vai se fortalecendo a igreja como corpo de Cristo, rumo à maturidade que se constitui na medida completa da plenitude de Cristo, cabeça do corpo. É a partir dele que o corpo inteiro, bem ajustado e unido por meio de toda espécie de articulações que o sustentam, segundo uma força à medida de cada uma das partes, realiza o seu crescimento como corpo para se construir a si próprio no amor. A carta aos Efésios também aponta a convergência de 2 tendências cristológicas e eclesiológicas, descendente e ascendente, ou seja, um Cristo e uma igreja mais abstratos, universais, que vêm de cima; um Cristo e uma igreja mais concretos, históricos, que vêm de baixo. É possível detectarmos essas 2 tendências, se bem que em Efésios a corrente descendente, que vem de cima para baixo, é a mais abstrata, e universal é a preponderante. Lucas 13, de 1 a 9. Acabamos de sair da reflexão sobre a necessidade de saber ler os sinais dos tempos, e Jesus recebe uma notícia de uma desgraça que acabara de acontecer com seus conterrâneos galileus, que tiveram seus sangues misturados por Pilatos com o do sacrifício que eles ofereciam.
E Jesus soma a essa história outra de desgraça para usá-las pedagogicamente. Como diz-nos a tradução bíblica ecumênica, duas declarações paralelas de Jesus tiram a lição de dois acontecimentos trágicos recentes. Segundo o conceito corrente da teologia da retribuição, os que ouviam Jesus entendiam que as tragédias eram castigos divinos infligidos a pecadores. E como eles tinham sido poupados, ou seja, tinham escapado, estavam bem vivos, se sentiam tranquilos, julgando a si mesmo como pessoas dignas e merecedoras disso. Jesus rejeita esta visão simplista. Ele mostra nessas desgraças uma advertência dirigida a todos. Todos são pecadores, todos têm de se converter. Hoje vemos alguns exemplos similares. Quando uma tragédia acontece, sempre aparecem aqueles que dizem: é castigo de Deus. Pior quando há um acidente automobilístico, onde 3 morrem e 2 escapam vivos. As leituras são sempre nesse sentido. Ah, Deus me poupou. Ora, por que Deus não poupou os demais? Pela resposta de Jesus, estamos em pé de igualdade no momento da tragédia. E escapar ou morrer não diferencia no campo da santidade um do outro. Quem morreu é tão pecador ou santo quanto os que escaparam com vida. Porém, como é difícil ajudar os envolvidos numa tragédia a fazer uma leitura correta dos fatos. Pior ainda aqueles que aparecem dizendo: ah, Deus tem um propósito. Pois, sendo assim, o propósito de Deus era para que uns morressem e outros seguissem com vida. Jesus nos ajuda a entender que todos devemos buscar nossa conversão e que não devemos nos julgar acima de quem quer que seja. Por isso ele diz: julgais que esses galileus sacrificados por Pilatos eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem assim sofrido? Ou que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé, matando-os, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Em seguida, Jesus nos conta mais uma de suas parábolas. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi lá procurar frutos, mas não os encontrou. Disse ao encarregado da vinha: há 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro. Corta! Por que ficaria aí a ocupar lugar na terra? Mas ele respondeu: Senhor, deixa mais esse ano para que eu possa escavar a terra em volta, aplicar estrume. Se der frutos, na próxima estação ficará, senão poderás cortá-la. O sentido da palavra parece até ser bem claro, é um apelo à conversão e já, a urgência da conversão. Também explicita referência a Israel quando se fala da figueira. Essa metáfora da árvore é bastante usada no Primeiro Testamento. O primeiro salmo a compara com um homem justo, que é como uma árvore plantada à beira d'água, dará fruto a seu tempo. Sua folhagem não secará, terá êxito em todos os seus empreendimentos. No próprio Evangelho de Lucas já tinha se referido à árvore nas ameaças de julgamento apresentadas por João Batista, quando ele dizia: produzi, pois, frutos que testemunhem vossa conversão, e não comeceis a dizer a vós mesmos: ah, temos por pai Abraão. O machado já está pronto para cortar a raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Exatamente o que o dono da figueira queria fazer. Porém, houve uma intervenção. Deixa, Senhor, eu vou limpá-la, colocar estrume, quem sabe ela produza fruto. É o tempo de Jesus. Quem sabe Israel se converta. Temos o tempo que se chama hoje. São inúmeros os sinais e as oportunidades que Deus nos dá para a nossa vida. Mas depende de nós o cuidado com a árvore, limpando-a, colocando adubo. Como ilustração, podemos tomar as eleições que estão aí, que se aproximam.
Uma grande maioria de brasileiros não faz o mínimo esforço por conhecer os candidatos, suas propostas, suas vidas, suas raízes. Votam por critérios mais estapafúrdios possíveis. Depois é tarde. O esforço é agora. Deixar a árvore infrutífera ficar tomando espaço da terra que poderia estar sendo usado com maior racionalidade, é falta total de respeito consigo mesmo, com os irmãos, com a história de todos nós. Um beijo no seu coração.